Segundo vídeo, a Bíblia em geral. Foi no seio do povo hebreu que nasceu a Bíblia. A Bíblia é a coleção dos livros, considerados pela Igreja como escritos sob a inspiração do Espírito Santo, que contém a palavra de Deus. A Bíblia é uma mensagem que Deus dirigiu e continua a dirigir aos homens. O termo grego de onde provém a palavra Bíblia significava originalmente os livros. Em latim, esse termo transformou-se num singular e passou a designar exclusivamente a coleção dos textos que formam a Sagrada Escritura. A Bíblia completa contém 73 livros, 71, 72, segundo outras maneiras de contar. Obras de numerosos autores, tendo cada um deles características próprias. Os títulos desses livros lembram por vezes o nome de seus autores, outras vezes o nome de seus destinatários, ou ainda os assuntos que neles são tratados. É-nos desconhecidos o nome de muitos desses autores. Alguns escritos são produtos de uma colaboração ou constituem uma coleção de textos antigos compilados posteriormente. Os autores bíblicos viveram em lugares e ambientes muito diversos. Cada um deles imprimiu na sua obra traços característicos de sua própria personalidade. Mas, como todos eles escreveram sob a inspiração do Espírito Santo, é Deus mesmo quem deve ter tido como autor primário da Bíblia Sagrada. Divide-se a Bíblia em duas grandes partes, chamadas respectivamente de Antigo e Novo Testamento. O termo testamento substitui atualmente o antigo termo grego, que significava pacto ou aliança. Com efeito, em toda a Bíblia trata-se da aliança feita por Deus com os homens, primeiramente por intermédio de Moisés e em seguida pelo ministério de Jesus Cristo. É sumamente útil lembrar como foi feita cada uma dessas coleções. A coleção dos livros do Antigo Testamento originou-se no seio da comunidade dos judeus, que a foram ajuntando no decorrer de sua história. Dividiram-na em três partes. A Lei, Torá, que contém 5 livros, chamados mais tarde de o Pentateuco, que significa os 5 volumes, forma o núcleo fundamental da Bíblia. Esses 5 livros são Gênesis, Êxodo, Levítico, Números, Deuteronômio. Os profetas. Os judeus abrangiam sob esse título não somente os livros que hoje são denominados profetas, mas também a maioria dos escritos que hoje costumamos chamar de livros históricos. E os escritos. Os judeus designavam por esse nome os seguintes livros: Salmos, Provérbios, Jó, Cântico dos Cânticos, Rute, Lamentações, Eclesiastes, Ester, Daniel, Esdras e Neemias e as Crônicas. E a essa divisão que se refere o divino mestre quando mais de uma vez falou da lei e os profetas. Essa coleção já estava terminada no 2º século da nossa era. Nessa mesma época, os judeus já estavam, em parte, dispersos pelo mundo. Uma importante colônia judaica vivia então no Egito, nomeadamente em Alexandria, onde se falava muito a língua grega. A Bíblia foi então traduzida para o grego. Alguns escritos recentes foram-lhe acrescentados sem que os judeus de Jerusalém os reconhecessem como inspirados. São os seguintes livros: Tobias e Judite, alguns suplementos dos livros de Daniel e de Ester, os livros da sabedoria e os eclesiásticos, Baruque e a carta de Jeremias, que se lê hoje no último capítulo de Baruque. A Igreja cristã admitiu-os como inspirados da mesma forma que os outros livros. No tempo da Reforma, os protestantes, depois de terem hesitado por algum tempo, decidiram não mais admiti-los nas suas Bíblias, pelo simples fato de não fazerem parte da Bíblia hebraica primitiva. Daí a diferença que ainda hoje entre as edições protestantes e as edições católicas da Bíblia. Quanto ao Novo Testamento, não há diferença alguma.
A Bíblia Católica divide os 46 livros do Antigo Testamento do seguinte modo: alguns contam 44 livros, unindo Jeremias, Lamentações, Baruque. O Pentateuco, isto é, a lei, os livros históricos, Josué, Juízes, Rute, os 2 livros de Samuel, os 2 livros dos reis, os 2 livros das crônicas, os Paralipomenos, os livros de Esdras e Neemias, os 3 livros de Tobias, Judite e Esther e, por fim, os 2 livros dos Macabeus. Os livros sapienciais, Jó, Salmos, Provérbios, Eclesiásticos, Cânticos dos Cânticos, Livro da Sabedoria e Eclesiásticos. E os livros dos proféticos, designados pelo nome dos profetas: Isaías, Jeremias, ao qual se acrescentam Lamentações e Baruque, Ezequiel, Daniel, Oséias, Joel, Amós, Abdias, Jonas, Miqueias, Naum, Abacuque, Sofonias, Ageu, Zacarias e Malaquias. A coleção dos livros do Novo Testamento começou a formar-se na segunda metade do primeiro século da nossa era. São 27 livros, que são assim distribuídos: os 5 livros históricos, 4 evangelhos, segundo São Mateus, São Marcos, São Lucas e São João, e os Atos dos Apóstolos, e 21 cartas dos apóstolos. São Paulo escreveu 13 cartas, 1 aos Romanos, 2 aos Coríntios, 1 a Galatas, 1 aos Efésios, 1 Filipenses, 1 aos Colossenses, 2 aos Telassonicenses, 1 a Timóteo, 1 a Tito, 1 a Filemon. As outras cartas são as seguintes: 1 a Hebreus, 1 a São Tiago, 1 a São Pedro, 3 a São João e 1 ao Judas. E um livro profético, o Apocalipse de São João. As 2 coleções que formam a Bíblia foram sendo traduzidas do grego para o latim desde o 2º século da nossa era, mas a tradução latina mais divulgada é a que se fez São Jerônimo à base dos textos originais hebraico e grego, no fim do 4º século, denominada Vulgata, vulgarizada. Os livros da Bíblia apresentam um conteúdo de extraordinária variedade. Acham-se aí, por exemplo, fragmentos de epopeia, narrações propriamente históricas, listas genealógicas, narrações episódicas ou romanceadas, oráculos proféticos e sermões, textos legislativos, poemas e orações, ensaios filosóficos, um cântico de amor, cartas. Todos esses documentos são testemunhos da evolução da religião do verdadeiro Deus ao longo da história do povo hebreu. Diante de tamanha diversidade de assuntos, mormente, se não perdermos de vista a redação desses mesmos documentos, que se estende por um período de cerca de 1000 anos, facilmente se pode compreender que eles não podem ser lidos e interpretados uniformemente. Os antigos hebreus não escreviam como os nossos historiadores modernos. Os 11 primeiros capítulos do Gênesis, por exemplo, não foram escritos como um curso sobre as origens da humanidade, muito menos ainda como tantas lições de astronomia ou da história natural. Esses capítulos relatam uma linguagem simples e figurada, adaptada às inteligências de uma humanidade pouco desenvolvida. As verdades fundamentais necessárias ao conhecimento da mensagem da salvação, bem como a descrição popular das origens do gênero humano e do povo eleito. Carta do secretário da Comissão Bíblica ao cardeal Surratt. Todos sabem que um poeta não escreve como um cientista e que toma suas liberdades de linguagem, imagens, comparações, amplificações, as quais um historiador atual não se permitiria. Ninguém ignora igualmente que as tradições populares, em geral imprecisas, sempre embelezaram os heróis e ensombrearam os inimigos.
Esse processo literário encontra-se nos mais antigos textos da Bíblia. Sabe-se como a mentalidade popular gosta de fixar em cantos a lembrança de seus heróis. Desses cantos, a Bíblia nos conserva numerosos exemplos, como o hino sobre a vitória de Josué. Por fim, é bem notório como a parábola, a comparação, a anedota, a própria fábula são sugestivas e apropriadas para ajudar a compreensão de verdades profundas ou abstratas. Os autores inspirados, Jesus em primeiro lugar, não desdenham utilizar-se desses processos. Por exemplo, na história do patriarca Jó, na de Jonas, de Tobias, de Judite, de Esther. Dessa forma, procuraram inculcar mais facilmente no espírito do leitor um ensinamento de caráter religioso. O momento da aprendizagem é divino da palavra de Deus. Sumamente significa extremamente. Mormente, em primeiro lugar, acima de tudo, sobretudo, principalmente. Inculcar, gravar, imprimir algo no espírito de alguém. Repetir seguidamente algo a alguém.